A mensagem dessa manhã está baseada em Hebreus 12, de 1 a 4, e o tema é Vencendo a Corrida contra o Pecado. Eu vou ler o texto. Hebreus 12, 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Esta epístola foi escrita entre os anos 60 e 70 a.C., a cristãos de origem judaica, que estavam passando por fortes perseguições, provações, e isso é descrito em Hebreus 10, 32 e 34, onde fala daquilo que eles já tinham passado como resultado da sua fé em Jesus. Muitos estavam cansados, desanimados e correndo o risco de abandonar a fé em Cristo e voltar às práticas do judaísmo. Quem escreveu esta epístola permanece anônimo, apresenta Cristo como supremo e suficiente, superior aos profetas, aos anjos e a Moisés. Apresenta ele também como sumo sacerdote perfeito e mediador da nova aliança. Também mostra Jesus como sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado. O capítulo 11 mostra o que normalmente é chamado de galeria dos heróis da fé. Eu tenho certa restrição com essa questão de heróis, ainda que isso seja usado por já há muito tempo. São homens e mulheres que perseveraram apesar das lutas que eles enfrentaram. O capítulo 12 começa chamando os cristãos a perseverarem na corrida da fé, olhando para Jesus como exemplo supremo e compreendendo até mesmo as disciplinas de Deus como parte do processo que visa a nossa santificação. O texto começa, e queremos destacar, que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. As testemunhas às quais se refere o texto são as descritas no capítulo 11. Ou seja, no capítulo anterior, como sendo os antigos, aqueles que pela fé obtiveram um bom testemunho. Hebreus 11, 1 e 2 dizem assim estes versos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Quem são esses antigos? Eles são mencionados no capítulo 11. E lá começa falando de Abel, Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó, Sara, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel e outros que são ali citados. É por isso que Hebreus 11, 1 e 2 dizem: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós somos aqui desafiados a vencer a corrida contra o pecado. Eu já tenho confessado com os irmãos que nunca imaginei que na minha idade eu viesse a ser alvo do inimigo, como está descrito aqui nessas páginas. É uma luta que não tem trégua, a que nós temos com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como dizem as Escrituras. O capítulo 12 começa dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui fala de uma carreira que nós devemos trilhar, onde nós devemos correr na realidade. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira normalmente é um termo que é usado na área profissional. Também é ligado a um trajeto que você percorre. É aplicado no atletismo como um percurso, uma corrida a ser vencida. Carreira tem o sentido também de ser aplicado a um desafio que eu e você precisamos vencer. Nós temos uma figura semelhante em 1 Coríntios 9, 24, onde o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então ele usa a mesma figura que é usada aqui na Epístola aos Hebreus. Hoje, nos Jogos Olímpicos, quem ganha uma corrida, estamos pensando num atleta, recebe como prêmio uma medalha. No tempo do apóstolo Paulo, quem ganhava uma prova recebia uma coroa de louros como prêmio. É por isso que no verso 25 ele diz assim, no 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Imagine uma coroa de louros. A durabilidade dessa coroa é ínfima, é mínima. E por isso que ele fala de uma coroa corruptível. E ele diz, nós, porém, a incorruptível. Enquanto os atletas buscam uma coroa corruptível, que não vai ser para sempre, nós buscamos uma coroa incorruptível. Sobre essa coroa, o apóstolo Pedro escreveu, 1 de Pedro 5, 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Fala de uma coroa que não vai ter o seu brilho dissipado nunca.
Isso não quer dizer que nós vamos ter uma coroa em nossas cabeças. Não posso imaginar isso. O livro de Apocalipse fala de 12 anciãos. 12 ou 24? 24. 24 anciãos que têm coroas na cabeça e eles tiram a coroa e depositam aos pés de Jesus. São pessoas que foram importantes e sugere os 12 patriarcas e sugere também os 12 apóstolos, mas não há como afirmar que são eles. Eles tiveram seus momentos de glória e tiveram um destaque especial no contexto do reino de Deus, tanto no contexto da velha aliança quanto no contexto da nova aliança. Mas se são eles, eu não sei, mas o fato é que esses 24 anciãos dobram-se diante do Senhor Jesus e depositam essas coroas, porque sabem que não são dignos dela. Mas quando fala em coroa de glória, está falando de algo que eu e você vamos receber e eu não sei o que é. Eu não posso imaginar e não consigo imaginar aquilo que a Bíblia chama de, no termo mais moderno, de recompensa. Nos termos antigos é galardão. É a recompensa pelo que fizemos aqui em nome do Senhor Jesus. É claro nas Escrituras que vai ser dado uma recompensa àqueles que foram fiéis e fizeram exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem. Não é questão de salvação, é questão de recompensa mesmo, em função de algo que eu e você fizemos, ou em função de algo que nós vivemos para o Senhor. Não me pergunte muito sobre isso, eu não sei, porque a Bíblia não relata, a não ser no capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios, que fala um pouco mais pormenorizadamente sobre isso, mas não é o nosso assunto agora. Sobre essa coroa, nós somos encorajados a sermos fiéis até a morte, para receber a coroa da vida. Apocalipse 2:10, a segunda parte diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Pode ser uma forma metafórica de falar de algo que por si só já é uma coroa, já é algo glorioso, que é a vida eterna, que é estar com o Senhor, que é participar daquilo que Ele tem preparado para nós. Nos Jogos Olímpicos, quem se dispõe a correr se submete a um treinamento rigoroso. E assim, quem quer vencer a corrida contra o pecado deve estar disposto a submeter-se a uma disciplina rigorosa. Ainda em 1 Coríntios 9, 25, ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Se a vida de um atleta é disciplinada com o propósito de ganhar a corrida, quem quer vencer a corrida contra o pecado deve ser igualmente disciplinado para alcançar como prêmio a coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível. Ele diz assim, 1 Coríntios 9, 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como que desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Esse texto mostra a luta que o apóstolo Paulo mantinha consigo mesmo, com a sua própria carne, para não ceder espaço para que ele pudesse vir a perder essa luta que é travada com as forças espirituais do mal, que desde o Gênesis o Senhor disse que a comida da serpente, que é uma figura de Satanás, é alimentada pelo pó. Pó comerás todos os dias da sua vida. E pó nos lembra a carne, o alimento e o meio, o modo do inimigo atuar aqui através da nossa carne. Ele se vale da nossa natureza corruptível para poder nos levar a usar essa natureza pecaminosa para fazer o que ele gosta, porque normalmente as sugestões que ele faz à carne são aparentemente desejáveis, não é? Por isso, para vencer a corrida contra o pecado, primeiro, você deve livrar-se de todo o peso. Hebreus 12, 1b, e diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Imagine uma corrida num jogo nos Jogos Olímpicos e um atleta participando de uma corrida muito importante. Todos os demais corredores estão usando trajes leves, não tem nenhum peso, eles estão usando trajes leves com o propósito de facilitar a corrida e eles poderem chegar a vencer essa corrida. E então todos estão vestidos de acordo com o que é desejável para esse tipo de corrida, mas um deles leva uma mochila cheia de pedras. Ele pode até correr, e ele consegue fazer isso inicialmente, mas ele vai se cansar facilmente e aquele peso não vai permitir que ele ganhe a corrida de forma alguma. Então, nessa corrida, o problema não é a pista, o problema não é a distância, o problema é o peso desnecessário que esse atleta carrega. Ele não tinha que carregar isso. Talvez as pedras não sejam coisas necessariamente proibidas. O peso que nós carregamos nem sempre é algo que a Bíblia proíbe. Podem representar atividades, hábitos, compromissos, distrações e preocupações que ocupam espaço demais na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Há coisas que não são necessariamente pecado, mas se tornam pesos porque consomem nosso tempo, nossas energias e nossa atenção. Eu não sei de você, mas eu sou muito facilmente disperso. E por outro lado, também focado.
Se algo me chama a atenção, eu sou capaz de olhar para aquilo e não olhar para o que eu estava fazendo ou tinha que fazer. Já comentei isso aqui várias vezes. Eu, quando estava lá em Belo Horizonte, nós fomos à casa de uma amiga da Ana Bia, e ela é psicoterapeuta, e ela disse que eu sou autista grau 2. Não sei onde ela encontrou isso, mas eu sou mesmo, eu tenho muitas características disso. Eu estava esperando elas irem num determinado lugar, a Ana Bia e ela, e eu me encostei do outro lado da rua, e me encostei num carro e estava, não lembro mais o que eu estava fazendo. Ambas disseram que me chamaram, e eu não ouvi. Por quê? Eu estava fazendo algo, acho que era o celular mesmo. Não sei o que estava vendo, mas o fato é que eu estava ali e eu me desligo totalmente da realidade, ou seja, de coisas que estão ao meu redor. Isso acontece a vida toda. E então ela disse para a Ana Bia, não disse para mim não, disse para a Ana Bia, que eu era autista de grau 2. O que caracteriza o autista no caso, é que ele foca em determinadas coisas e o resto, se eu estiver fazendo algo e me focar em outra coisa, aquilo deixa de ser feito. Então é uma luta que eu enfrento comigo mesmo há muito tempo. E nós temos que ter cuidado com os pesos que são colocados pelo inimigo em nossa vida. E nós somos chamados, no mundo em que vivemos, a ter muitas necessidades que nós não temos na realidade. Por exemplo, o celular é um deles. É uma necessidade. Eu não vou dizer que não é necessário, não, porque ele está sempre aqui, né? Aqui eu tenho a Bíblia, e quando eu faço visitas eu não levo Bíblia mais, eu uso o celular. E ele é muito útil, é necessário, mas nós temos que ter um cuidado muito grande para que ele não roube, não se torne um peso que eu venha carregar e que me impeça de fazer o que Deus quer que eu faça. Hoje o celular, as redes sociais, os vídeos, os jogos, o trabalho excessivo, os entretenimentos que existem de montão, e até alguns relacionamentos podem tornar-se pesos quando impedem a nossa comunhão com Deus e a nossa obediência à sua vontade. Eu já falei aqui muitas vezes sobre isso. Você é capaz de gastar horas e horas nesse bichinho aqui. Mas quanto tempo você gasta com Deus? Para orar, para ler a Bíblia, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. A nossa desculpa é sempre a mesma: não tenho tempo. Agora, o que é que está realmente requerendo de nós tempo? Onde está o nosso tempo, que parece não existe mais para o que é essencial, para o que é importante? Então, em princípio, nada há errado com o celular, nem com a internet, mas se você gasta seu tempo, suas energias, rouba até horas, noites de sono,
se deixa você cansado e esgotado, isso aqui esgota, viu, gente? Esgota mesmo, exaure suas forças. Se você marcar bobeira, então isso pode se tornar um vício. É um peso que impede você de correr a corrida contra o pecado. Se por outro lado você não encontra tempo nem energia para estar com Deus, para ler, estudar a palavra, para orar de forma persistente, para servir a Deus, ou leva você a fazer a obra de Deus de qualquer maneira, você dá o resto e você não se prepara, você não estuda, então você faz de qualquer maneira. Então você está usando mal. E isso é o tempo, isso é um peso que você está carregando, que impede que você ganhe a corrida contra o pecado. Nós vivemos num tempo em que os valores estão totalmente invertidos. Você deve concordar com as Escrituras quando elas dizem o que está escrito em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nada há de errado, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada pode dominar a mim nem a você. Nada. Nada pode exercer uma influência tão grande que você não consiga deixar de fazer isso. Porque isso, se isso acontecer, se tornou um vício. Mesmo que seja uma coisa boa, mas está dominando você, está controlando a sua vida. Nós sabemos de tantos casais que não têm mais vida em comum, não conversam quando sentam à mesa. E você já viu, isso é muito divulgado até pelas próprias redes sociais. Um monte de gente se reúne, cada um na sua, com o celular na mão, não conversam, não interagem. Isso tem caracterizado os dias atuais. E isso é um problema muito sério. Tudo isso gera esgotamento, exaustão, vazio, enfado, acomodação, desvio da carreira que Deus tem proposto para mim e para você, desvio do alvo de Deus para nós, desvio do objetivo que deveríamos perseguir e alcançar. Tudo isso pode nos levar ao pecado se nós já não nos achamos nele. Bem, eu não ia falar sobre isso, mas as redes sociais nós temos que ter muito cuidado para não nos levar a ver coisas que vão nos levar a pecar. Tem a pornografia, tem vídeos que você vê aliás, é aquela coisa, você pega um para ver, logo depois vem outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Você olha no relógio, quanto tempo você gastou ali? Eu estou falando de algo que já aconteceu comigo, depois eu fiquei chateadíssimo. Deus, o que é isso? Como é que se conseguiu tomar tanto tempo? E eu já estou me policiando já há um bom tempo para não entrar nessa do algoritmo, que nos vicia e nos prende, né? Isso se torna pecado. Por isso, para vencer a corrida contra o pecado, em segundo lugar, você deve livrar-se do pecado que procura com firmeza se apegar a você.
Observa o que o texto diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. É algo pegajoso, é algo que busca agarrar você, prender você. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o pecado está tentando travar você e a mim, e nós temos que estar vigilantes. Jesus disse: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então são ciladas. Minha oração já há muito tempo tem sido a oração que Jesus ensinou, quando ele disse que nós, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal ali pode ser traduzida também por maligno, tem o mesmo sentido. Então nós temos que orar pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação e nos livre do maligno. Jesus disse, eu repito, já lá no Getsemane, Jesus foi tentado a não ir à cruz, a não sofrer o que ele sabia. Veio para sofrer, para suportar no nosso lugar. E ali eu creio que foi a maior prova, a maior tentação de Jesus foi essa. A de não fazer o que ele veio fazer. Então, nós sempre vamos ter a oposição do maligno, e o pecado vai tentar nos agarrar de todos os meios e modos para que nós não façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. E a vontade de Deus é estabelecida na sua palavra. Tem um hino do cantor cristão que diz que sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Nela vejo qual espelho, quanto é mau o meu coração. Se você não gasta tempo com a palavra, você não vai ver o que o espelho da palavra procura, pela instrumentalidade de Deus, nos revelar. Quanto nós somos maus. E é através das Escrituras que nós descobrimos que estamos longe de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É ela que nos traz o conhecimento da verdade para que nós deixemos de praticar o que é pecado, que é errado, que é transgressão, que é iniquidade, que é maldade. Então, as Escrituras estão aí para isso. Se você atentar bem, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro de repetições. Eu insisto, repetições. É dito de forma um pouco diferente, dentro de um contexto, outro contexto, uma história, outra história. E dentro de contextos históricos diferentes, desde a criação até aquilo que está para acontecer nos últimos dias, mas o tempo todo é Deus ensinando o que Ele quer e o que você não deve fazer e como você deve agir, como você deve proceder. Então você deve livrar-se do pecado que procura com firmeza se apegar a você. Você já deve ter sabido e visto, quem mora no interior, ou já morou no interior, ou na roça,
conhece as trepadeiras. As trepadeiras são parasitas que grudam nas árvores maiores e roubam a seiva dessas árvores e se alimentam delas e vão como que asfixiando estas árvores e podem até matá-las. Então elas vão se enrolando pouco a pouco na árvore, crescem ao redor dos seus galhos e podem impedir que essa árvore cresça. O pecado muitas vezes começa assim. Primeiro parece uma coisa pequena, depois começa a envolver pensamentos. Olha, esqueci o nome da pessoa que eu ia citar, que escreveu o livro que o maior campo de batalha é a nossa mente. É a Joyce Meyer. Então, e é isso mesmo, é aqui que se desenvolve e se trava toda a guerra espiritual, é na nossa mente. É assim que Jesus foi tentado, é assim que nós somos tentados o dia todo e o tempo todo. Então, o pecado precisa ser combatido no início. Uma pequena concessão pode se tornar um hábito pode se tornar um vício, e um vício pode tornar-se uma prisão. Jesus falou sobre a necessidade de nós sermos libertos, e conhecereis a verdade os libertará. É uma situação progressiva, onde nós somos libertos de coisas que muitas vezes não percebemos, e à medida que vamos conhecendo a palavra, nós vamos vendo que aquilo é uma mentira, aquilo é um ardil do maligno, e nós temos que nos livrar daquilo. Então, se nós tolerarmos coisas pequenas mentirinhas, pequenas sutilezas, nós podemos nos envolver com algo mais sério. Então, não existe pecadinho e pecadão. Todo pecadão começou num pecadinho, numa insinuação, numa bobeira, numa brincadeira. E quando você vê, você está enlaçado, você está preso, você já se envolveu demais com o pecado. O tempo todo você é assediado e perseguido pelo pecado. Há um sistema maligno que nos leva ao pecado. E o maligno trabalha dia e noite com esse propósito. Se você não tiver uma perspectiva correta do alvo a ser alcançado, do porquê da corrida, você fica pelo caminho. Você se embaraça e não chega a lugar nenhum. É o crente que está na mesma toada o tempo todo, não sai daquilo, não experimenta mudanças na sua vida. Olha, eu queria começar a vida cristã com o entendimento que eu tenho hoje. Porque Deus não para de trabalhar na minha vida. Eu pensei, já disse para você, chegaria um momento em que estava tudo tranquilo. Não é assim. É um trabalho, Deus trabalha em nós o tempo todo. Agora, se você não estiver acomodado, não vai ter como ele trabalhar. Porque se você não enfrenta desafios, você não tem vitórias. Você fica parado no tempo e no espaço. E você não prospera, você não progride no conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro escreveu, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um conhecimento contínuo, crescente, contínuo, não para.
Por isso mesmo, para vencer a corrida contra o pecado, em terceiro lugar, você precisa olhar firmemente para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você já imaginou o camarada numa corrida, ele começa a olhar para o lado para ver onde está o concorrente dele, ver se ele está perto, se está longe. Se ele fizer isso, ele vai se dar mal. Porque esse parar para olhar, esse parar para ver algo que não é o seu alvo, o seu objetivo, vai fazer com que você perca a corrida. Então, você tem que olhar para Jesus. Muitas pessoas tropeçam porque ficam vendo os erros dos outros. O nosso alvo não são as pessoas. Eu me impressiono muito com a palavra do apóstolo Paulo. Ele disse assim: o que vocês aprenderam, ouviram, e o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Eu falo, meu Pai, que coragem. Mas eu não tenho que olhar para A, B ou C para eu seguir a Jesus. O meu alvo é Cristo. O meu objetivo é Cristo. O meu alvo é Ele. Eu tenho que olhar para Ele. Ele é para quem eu devo olhar constantemente. Se eu ficar olhando para o lado, eu paro. Eu desanimo. Hoje eu vim para a reunião de oração e fiquei, humanamente falando, fiquei muito triste. Porque o número de pessoas que eu encontrei lá, mas a gente tem que ter o cuidado de não olhar para aquilo que o diabo quer que a gente olhe. Isso não quer dizer que eu tenho que ser indiferente ao que está acontecendo. Não concordo, acho que tem algo errado. A igreja precisa orar, deve estar orando, mas o fato disso estar acontecendo não pode impedir a minha carreira, não pode impedir o meu objetivo, não pode me levar a esmorecer, não pode me levar a continuar a fazer o que Ele me chamou a fazer. Porque existe muitas horas que você tem vontade de julgar tudo para o alto. Se você olha para as pessoas, se você olha para as circunstâncias, você só vai ver problemas. Então, quando o problema não somos nós, né? Porque nós, seres humanos, somos falhos. Nós não somos aquilo que gostaríamos de ser e se empenhamos para ser melhores, tendo como alvo Cristo. Mas se nós ficarmos olhando para o lado, você desiste do caminho. Você não vai em frente. Você não persevera. E essas coisas vêm como prova para ver se você vai passar no teste. E o teste são as várias situações que eu e você enfrentamos. Com o propósito de você abandonar o caminho, você abandonar o alvo, o objetivo, e você chutar o balde, como diz o vulgo. Então, nós não podemos fazer comparações, não
temos que olhar para as nossas fraquezas, porque elas são tão grandes, não é? Não temos que olhar para as circunstâncias, decepções, as pessoas vão decepcionar, vão nos decepcionar, vão falhar em várias circunstâncias. Então, a menos que eu esteja olhando para Cristo, eu posso entrar por todos esses caminhos que não vão me levar a ganhar a corrida. Nós não venceremos a corrida se olharmos para nós temos que olhar para Jesus. Você não pode olhar para o lado e nem pode olhar para você mesmo. Como Jesus correu para a corrida, a carreira que lhe estava proposta. O texto diz assim: Jesus tinha como alvo fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade dele? É redimir o ser humano do seu pecado, trazer salvação e a verdadeira alegria a milhões e milhões de pessoas. Depois voltar a viver na glória. Uma grande alegria esperava por Jesus na glória. Hebreus 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? Jesus suportou a cruz e não se importou com a vergonha. Ele foi achincalhado, foi maltratado fisicamente e foi humilhado, achincalhado, abusado em todos os sentidos, bateram no rosto dele, fizeram chacotas dele e bateram com o caniço na cabeça dele, com a coroa de espinhos. Isso aí é fichinha. O vexame, a vergonha de ser humilhado. Se você é o Cristo dessa cruz, tudo isso Jesus suportou. O texto diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Ele tinha um motivo para a alegria que estava prestes a acontecer. O que é que leva você e eu a perseverarmos? É porque existe uma proposta para nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existe um texto na primeira de João, eu preciso lembrar como começa, porque se eu lembrar, eu me lembro do texto todo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, há uma coroa a ser alcançada, não porque eu seja merecedor dela, mas porque Jesus me capacita. A graça é para perdão, é para purificação, é para salvação, mas também é poder para vencer. E à medida em que nós nos
curvamos diante de Deus e reconhecendo, olha, eu não posso, mas eu quero. E ele vem. O Senhor não deixa de socorrer quando eu e você pedimos socorro. É por isso que Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de escravidão para outra vez viveres atemorizados, mas nos deu o espírito do seu Filho, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. E o que significa isso? Que na luta contra você mesma, sua natureza humana, perversa e má, você pode clamar, Pai, Pai, me ajuda. E Ele vem para te ajudar. Se você não pede, você não tem ajuda, mas Ele quer que você peça. Porque para você saber que não é você, é Ele em você. Então a vida cristã não sou eu, é Ele em nós. Então nós temos que perseguir isso. Jesus também suportou, como nós já vimos, a oposição de pecadores. Verso 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É aquilo que as pessoas dizem, são perseguições veladas, muitas vezes sutis, que as pessoas, quando as pessoas falam, quando as pessoas tentam nos tirar da corrida, não é? Na luta contra o pecado, Jesus derramou o seu próprio sangue. Por isso o texto diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Não está dizendo que nós teremos que passar pelo que Jesus passou. A cruz, na cruz ele levou sobre ele o meu, o seu, o nosso pecado. E só ele pode me purificar e me dar a justiça que só Ele pôde apresentar diante de Deus. Aquele texto de 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu não tenho que ir à cruz, e quando fala de cruz, é eu abrir mão da minha vida para que a vida de Jesus se manifeste em mim. Não há como eu ter a minha vida e Jesus ter a vida dele. Ele só pode manifestar a vida dele na minha vida se eu sair do caminho, se eu reconhecer que eu não posso, que eu sou falho, incapaz. E normalmente Deus permite certas situações para que eu saiba que eu não posso. Paulo teve revelações extraordinárias do céu e do mundo vindouro. Ele disse que ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. Mas por causa disso lhe foi posto um espinho na carne. Ele diz que um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Qual o papel de Satanás nesse caso, do apóstolo Paulo? É fazê-lo consciente da fraqueza dele o tempo todo. Por isso que ele diz, por isso quando sou fraco, então eu sou forte. Então é através da nossa fraqueza que Deus revela o poder dele. Agora eu tenho que reconhecer. Eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, Deus, eu preciso de Ti, eu não quero viver isso. Eu não quero agir dessa maneira. Jesus resistiu até o sangue, embora ele tenha sido tentado a não ir à cruz, como nós já dissemos. Porque Hebreus 4,15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
O tempo está curto, mas Mateus 26, a partir do verso 36, descreve Jesus no Getsêmani. E ali diz que ele foi, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, o texto diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. A tentação aí de não ir à cruz. Tristeza, angústia pelo que estava para acontecer. Então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Ninguém ficou com ele, ninguém o apoiou, ninguém o ajudou nessa hora, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo, descansando, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Nós não vemos Deus falar com ele. Ele orou 3 vezes. A Epístola aos Hebreus diz que ele foi ouvido pelo Pai. Hebreus 5, 7 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Ele foi ouvido em que sentido? O pedido dele foi atendido? Não. Mas Deus ouviu. E o fato de Deus não responder não significa que Deus não estava com ele e que Deus não estava atento ao que estava acontecendo, mas significa simplesmente que Deus não ia atender aquele pedido, porque não era esse o propósito de Deus para o seu próprio filho. E ele precisava ir à cruz. E então, depois de insistir por 3 vezes, ele simplesmente voltou ao que eu poderia chamar assim, a consciência do que ele viera a fazer. E ele foi à cruz. E ele disse, olha, vai acontecer isso. Por isso que ele disse, levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O texto diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus foi obediente
aprendeu a obediência através do que sofreu. O que significa isso? Que eu e você passamos por lutas, passamos por provações, e essas provações nos ensinam a ser obedientes. Você é provado se você está a fim de obedecer ou não. Se você está a fim de andar como ele andou e se você quer isso para você. Então você vai experimentar lutas, mas essas lutas vão fortalecer você e vão capacitar você para obedecer. E Jesus aprendeu a obedecer nessa luta que ele viveu. E ele foi à cruz. Então, ele pôde encarar a cruz, ele pôde ir lá e sofrer tudo que ele sofreu, porque ele venceu a tentação de não ir. E cumprir a vontade de Deus. Para vencer a corrida contra o pecado, então, primeiro você precisa livrar-se de todo o peso. Para vencer a corrida contra o pecado, você deve livrar-se do pecado que procura com firmeza se apegar a você. E em terceiro lugar, você deve olhar firmemente para Jesus. Não olhe para outra coisa, para você não perder a corrida. Então, qual vai ser a sua resposta a esse desafio? Você aceita esse desafio? Você se dispõe a encará-lo com fé? Que atitudes você pretende tomar para livrar-se de todo o peso que impede você de vencer a corrida? Que atitude você pretende tomar para vencer o pecado que busca impedir você de ganhar essa corrida? E a questão é, você quer vencer com perseverança a corrida contra o pecado? É uma escolha sua. Então não vai ser uma coisa fácil, mas Deus vem a mim, vem a você e nos dá a graça e o poder para nós vencermos. Mas é necessário que a gente entenda isso.